Então é isso que nós iremos entender. Então vamos começar explicando o que estava acontecendo. Jesus saiu com o seu discípulo para um jardim. Alguns comentaristas dizem que esse jardim é o Getsemane, pois no versículo 2 vai falar que Jesus havia se reunido ali com os seus discípulos muitas vezes. E nós sabemos que Jesus se reunia muitas vezes com os seus discípulos para orar no Getsemane. Então, provavelmente, esse deve ser o jardim que eles estão se referindo. E essa palavra vai falar no momento que Jesus foi preso. Todos nós já sabemos quem o entregou, e aqui entra a história de Judas, né? Que entregou Jesus a esses homens para que ele pudesse ser preso. E Judas, nos outros evangelhos, em Lucas, em Marcos e Mateus, vai continuar contando e relatando o que aconteceu. Judas havia combinado com os soldados, com aqueles guardas, com aqueles homens, que aquele a quem ele beijasse seria a quem os guardas estavam procurando. Os guardas estavam procurando Jesus, pois eles estavam abismados com tudo que Jesus estava fazendo. Eles não estavam acreditando que ele era o Messias, então eles estavam perseguindo. E eles precisavam que alguém o identificasse, porque era muita multidão que ia atrás de Jesus. Então dificultaria quando eles fossem identificar quem era Jesus. E naquela época também não havia retratos, não havia fotografias, então seria mais difícil a identificação. E tanto é que no versículo 3 vai falar que eles chegaram ali com tochas, lanternas e armas. Eles chegaram ali com essas tochas e essas lanternas porque provavelmente era na parte da noite, ou seja, então dificultaria ainda mais a identificação de Jesus. Então o combinado de Judas com esses homens foi este: aquele que eu beijar é ele. Então esse foi o combinado que Judas fez com esses homens. E Judas fez isso em troca de 30 moedas de pratas. Isso mesmo, 30 moedas de pratas, Judas fez isso. E esse momento aqui, no capítulo 18, é um momento que antecede esse beijo de Judas. Nós entendemos que é um momento que vai anteceder antes do beijo de Judas, porque nos outros evangelhos já vai mais direto, vai dizer ali a partir do momento que Judas beijou o rosto de Jesus. Mas no capítulo 18 é um momento que antecede. Então Jesus já sabia que aqueles homens estavam atrás deles. Estavam atrás dele. Glória a Deus. E Jesus já sabia que esses homens já estavam atrás dele. Então, quando esses homens chegam, Jesus se apresenta, Jesus se adianta e apresenta a eles e pergunta: a quem buscais? E é importante nós observarmos que no capítulo 6 de João, no verso 15, se o irmão puder colocar aí, gentileza. Glória a Deus. Em João, no capítulo 6, no verso 15, vai retratar um momento que Jesus havia feito um milagre e todos ali ficaram impressionados. E eles perceberam tudo aquilo que Jesus fez e eles queriam levar Jesus para se tornar rei daquele povo. E então Jesus, sabendo disso, olha o que vai falar ali, percebendo Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se. Então esse é um ponto que nós devemos observar, que no momento que eles queriam levar Jesus para proclamá-lo rei, ele se retirou. Mas aqui no momento que ele está iniciando o momento da redenção, ele mesmo se apresenta. Então esse é um momento, um ponto a observarmos, que Jesus estava ali querendo obedecer ao Pai. O foco dele não era se tornar rei aqui como esse povo queria. O foco dele era cumprir o plano a qual ele já tinha planejado com o Pai, mesmo antes da fundação do mundo. Glória a Deus. E outro ponto que nós podemos observar é que após Jesus se apresentar, Jesus se apresentou a ele dizendo, quando eles perguntaram, quando eles responderam
responderam a Jesus, perdão, irmãos. Jesus respondeu. Eles responderam, na verdade. Jesus perguntou: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus de Nazaré. E Jesus lhes disse: sou eu. Jesus, quando fala isso, sou eu, soa como aquele versículo que ele fala em Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, quando ele fala para Moisés falar que o eu sou que mandou falar. Então, por isso, quando ele fala sou eu, demonstra uma autoridade. Por isso que no verso 6 vai falar que aqueles homens caíram por terra. E não contentes, aqueles homens vão. Então Jesus lhes perguntou mais uma vez: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus, o Nazaré. E ele responde: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes embora. Ou seja, ele estava fazendo aqui algo para os seus discípulos. Os discípulos estavam ali também com ele, juntamente com ele. E ele diz para deixar os discípulos irem embora e ele iria ficar ali, porque era esse o foco dos guardas. E isso foi para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. E logo após isso, Pedro, nós sabemos que era o discípulo mais esquentado, ele vendo tudo aquilo, ele desembanhou uma espada que trazia. Não se sabe de onde Pedro tirou essa espada, de onde ele trazia essa espada, mas ele pegou uma espada e cortou a orelha direita de um sumo sacerdote, de um servo do sumo sacerdote, cujo nome era Malco. Então, após esses acontecimentos, vai acontecer o momento que Pedro nega Jesus. O momento que antecede isso é que Jesus é interrogado por Anás e por Caifás também. E depois de Pedro negar Jesus, Jesus é mais uma vez julgado, interrogado perante Pilatos. Depois vai mostrar a condenação de Jesus. Isso que eu estou falando é nos capítulos para frente. Nos próximos capítulos que irão falar essas coisas. Vamos falar da crucificação de Jesus e vamos falar da ressurreição de Jesus. Mas o que nós iremos meditar aqui hoje é dos 5 personagens que eu citei para os irmãos. E um ponto para observarmos mais uma vez esse texto tem muitas palavrinhas que nós, quando formos lermos, nós temos que prestar bastante atenção. Lembra que nós lemos aqui no verso 1 que Jesus, ele havia entrado, ele havia ido ao jardim. E quando nós falamos de jardim, nós nos lembramos do jardim do Éden. O jardim do Éden foi onde o homem desobedeceu e o pecado entrou. Porém, nesse jardim que Jesus estava indo, era o início da redenção. E ele começou com obediência, contrário ao primeiro Adão. Obrigado, Deus. E quando o dia, tudo isso acabar, quando a história acabar, nós estaremos também num jardim. Aquele jardim que João escreve em Apocalipse 21 e 22. Um jardim que não haverá nem morte e nem choro, e nem maldade nenhuma. Ou seja, o Éden foi o jardim da desobediência e do pecado. O Getsemane foi o jardim da obediência e da submissão. O céu será o jardim eterno de prazer e de satisfação para a glória de Deus. Glória a Deus por isso. Então, perdão, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que observar todas essas palavras, porque há muitos pontos que nós temos que observar que tem muitas revelações, como este. Glória a Deus. Então, essa parte eu creio que os irmãos já entenderam. Eu estou um pouco rouco, mas eu espero que os irmãos possam estar caminhando juntamente comigo. Eu peço que os irmãos estejam a todo momento acompanhando o texto para que possamos entender. Agora vamos para aqueles 5 grupos que eu havia dito, aqueles 5 personagens, né? O tema que eu coloquei para essa mensagem é o que você veio procurar em Jesus. Porque quando Jesus fala a quem buscais, no grego, a palavra zetor, essa frase de Jesus
você veio procurar em mim? Então já muda totalmente o que Jesus estava falando ali. Então nós iremos entender o que cada um desses personagens estava buscando em Jesus. E a pergunta que eu já faço para a igreja é o que você está buscando em Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos analisar a motivação de cada um desses personagens, desses 5 que eu citei, só para lembrar os irmãos. A motivação de Judas, dos guardas, dos sacerdotes, dos fariseus e de Mal, que é o último personagem. 5 personagens. Vamos analisar quais eram as intenções, a motivação de cada grupo em buscar Jesus. Vamos começar com Judas. Qual foi a intenção que levou Judas a buscar a Jesus? O que ele foi buscar em Jesus? Vamos ver em Mateus 26,15. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 26,15. Vamos ver o que Judas foi procurar em Jesus. Quem era Jesus para Judas? Vamos descobrir. E disse: o que me dareis se eu entregar a vós? E pensaram: 30 moedas de prata. Para Judas, Jesus valia 30 moedas de prata. E para nós, quanto Jesus vale para nós? Essa é uma reflexão para os irmãos. E não somente isso, olha mais. Vamos ver o contexto dessas 30 moedas de prata. Coloque em Êxodo 21:32, por gentileza. Vamos entender qual que era a motivação de Judas. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá 30 ciclos de prata. Ou seja, para Judas, Jesus era um escravo. E eu lhes pergunto: existem pessoas assim hoje que vê Jesus como um escravo, como um gênio da lâmpada que vai suprir todos os seus desejos? Existe, igreja? Será que existem pessoas que querem em sua mente escravizar Jesus? Qual tem sido a nossa motivação em buscar Jesus? Vamos pensar nisso. Será que nós temos feito de Jesus um escravo que está ali somente para fazer o que nós mandamos? Ele está ali, nós deixamos ele de canto, nós vivemos nossa vida tranquila, mas quando nós precisamos, nós falamos: vem cá, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Reflete, igreja. Há uma teologia que muitos anos atrás entrou nas igrejas. Ela deu início nos Estados Unidos, com Kenneth Hagin sendo um dos seus principais influências, que é a teologia da confissão positiva. Essa confissão da teologia positiva foi introduzida lá nos Estados Unidos e ela chegou até o Brasil por meio do R.R. Soares. Eu acredito que os irmãos devem conhecer o R.R. Soares, e essa confissão positiva chegou por meio dele e se espalhou por muitas regiões do Brasil. Até hoje nós vemos essa teologia. E o que é essa teologia da confissão positiva? A teologia da confissão positiva é simplesmente você confessar algo positivo. Parece até bom, né? Confessar algo positivo. Porém, quando nós vamos analisar o que essa teologia prega, o que realmente ela diz, o que realmente ela fala, nós vemos que é algo totalmente contrário à Bíblia. Kenneth Hagin, como eu disse, que é um dos maiores influências dessa teologia, ele abomina totalmente a palavra seja da sua vontade. Segundo ele, nós não podemos ter dúvida, nós devemos chegar a Jesus, pedir algo para Ele, com fé, pedir qualquer coisa, cura a Ele, confessar positivamente e não duvidar. E ele fala que abomina totalmente, seja feita a sua vontade, porque aí traria dúvida. Então ele acredita que quando você vai pedir algo a Jesus, você tem que determinar, você tem que ordenar, você tem que declarar
Então ele acredita dessa maneira, que quando você chega até Jesus, você tem que ordenar o que Jesus tem que fazer. E essa é uma teologia totalmente contrária à palavra de Deus. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa teologia é totalmente abominável. Essa teologia quer escravizar Jesus. E há muitos que seguem essa teologia, porque ela se espalhou por todo o Brasil por meio de R.R. Soares. Pessoas que chegam até Jesus com pedidos, achando que Jesus é seus escravos, é seu escravo. Eles chegam até Jesus com pedido e falam: faça isso, eu determino que o Senhor faça isso, eu declaro que o Senhor faça isso, eu ordeno que o Senhor faça isso. Essas pessoas estão escravizando Jesus. Então, vamos repensar a forma que nós temos feito os nossos pedidos a Jesus. Porque Jesus, quando Ele vem para morrer pelos nossos pecados, Ele não vem para nos dar casa, Ele não vem para nos dar prosperidade, Ele vem para nos dar salvação. Glória a Deus. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar qual tem sido a nossa motivação em buscar Jesus. O que você veio procurar em Jesus? Vamos voltar para esse termo. O termo setou. O que você veio procurar em mim? Judas foi procurar em Jesus um escravo, que estaria ali todo momento para fazer tudo o que ele queria. Agora vamos analisar outro grupo, que é os saduceus. Vamos resumir os saduceus como aqueles que viviam do templo. Vou pedir para que o irmão possa colocar em João 2, a partir do verso 13. Vamos ver o que diz. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinal nos mostrará como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário a qual ele se referia era o seu corpo. Glória a Deus. Então, nós podemos definir os saduceus como aqueles que viviam do templo. Quando Jesus chega lá, após a celebração, Jesus percebe a venda, o comércio que eles estavam fazendo ali. Ali na tradução está santuário, mas há algumas traduções que diz a palavra templo, que é a mesma coisa. Glória a Deus. E Jesus chega ali no momento desse comércio e expulsa todos aqueles. E ele destrui o templo daqueles homens. E aqueles homens, os saduceus, os judeus, eles não se contentaram com isso. Porque Jesus falou que o templo, ele iria refazer o templo em 3 dias. Ele iria construir um templo em 3 dias. Então eles ficaram indignados. Ora, um templo que levou 46 anos para ser feito, e este homem está a dizer que esse templo será construído em 3 dias, é alguma coisa errada. Mas eles não entenderam que o templo que Jesus estava se referindo era o seu próprio corpo. O seu
próprio corpo que seria entregue em sacrifício a nós. Eles não estavam entendendo isso. Eles viviam do tempo. Eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam entender que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo que seria entregue em sacrifício. Eles queriam viver do templo, mas eles não queriam ser templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. E outro detalhe importante é que quando Jesus expulsa os cambistas, eles estão perdendo lucro. Eles querem que o templo fique aberto, porque o templo gera lucro. E a pergunta que eu faço para os irmãos, mais uma vez, é: será que hoje é assim também? Há igrejas que não querem pregar a mensagem de Jesus, que não querem pregar o Evangelho de Jesus, porque senão vão perder lucros. Aqueles homens queriam que o templo ficasse aberto por causa do lucro. O templo estava dando lucro. E hoje há muitas igrejas, há muitas pessoas que vão no templo em busca de lucro, em busca daquilo que eles podem ganhar com o Evangelho. Porque hoje não está difícil enganar um crente, porque nós não lemos a Bíblia. Então qualquer coisa é saciável aos nossos olhos. E esses homens estão fazendo do Evangelho um comércio. Eles chegam com a teologia que amacia o ego. Eles chegam com a teologia, com a falsa teologia do toma lá da cá. Oh meu Jesus! Que você faz algo para Jesus e Ele te retorna algo melhor. E é uma teologia totalmente abominável aos olhos do Senhor. Os irmãos acharam que eu estava falando até em língua, mas essa teologia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então há muitos que estão a fazer isso, que estão fazendo isso, mas é totalmente abominável aos olhos do Senhor. Essa motivação é totalmente contrária ao Evangelho de Jesus. Por isso nós vemos que o número de cristãos estão cada vez aumentando. Houve uma pesquisa do IBGE esse ano que diz que houve um aumento de 61,5 milhões de cristãos cresceram nas igrejas. Houve um crescimento de 61,5%, na verdade, de crescimento de cristãos na igreja. O número que eles dizem que chega a 16 milhões de cristãos. Mas será que qual evangelho converteu esses cristãos? Porque nós vemos templos cheios, mas pessoas vazias do Espírito Santo de Deus. Nós vemos igrejas cheias de cristãos ou pessoas que dizem que servem a Deus, mas que na verdade não servem a Cristo. Eles servem a Cristo por aquilo que Cristo pode dar a eles. Eles foram evangelizados, eles foram ensinados da maneira errada. Nós temos que observar em nosso evangelismo a forma que nós pregamos o Evangelho. Porque segundo pesquisas, de 100 pessoas que vão à igreja após o evangelismo, apenas 20 pessoas ficam e 80 pessoas saem. Por que será que essas pessoas saem? Porque elas chegam ali com uma motivação errada, com falsas promessas. Venha servir Jesus, você vai parar de sofrer, não vai ter mais sofrimento. Se você está sofrendo alguma tristeza, se você está sofrendo alguma coisa, venha Jesus, você vai parar de sofrer. Venha Jesus. Você que é pobre, venha Jesus. Ele te dará riqueza, Ele te dará várias coisas. Tudo que você pedir, Jesus lhes dará. E essas pessoas chegam com a falsa motivação no tempo e elas não permanecem. As pesquisas não mentem. 80 pessoas saem e apenas 20 de 100
Então é por isso que nós vemos templos cheios, templos abertos que não pregam a palavra de Deus, porque geram lucros. E essa era a motivação dos saduceus. É verdade, Deus. Vamos sempre pensando, igreja, em cada ponto desse. Glória a Deus. E o outro grupo que nós vemos aqui é os fariseus. Os fariseus, que nós, quando lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus repreende eles muitas vezes. Nós podemos resumir os fariseus como aqueles que vivem de aparência. Jesus próprio disse, porque aqueles homens, eles viviam de aparência, eles viviam da parte de fora deles, eles se importavam em estar por fora, limpos, estarem bem vestidos, estarem ali bem arrumados, estarem bem posicionados, eles se importavam com isso. Vejamos em Mateus 23, 27. Eles eram um grupo preocupado com a aparência. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Esses homens, eles querem prender, eles querem perseguir Jesus, eles querem matar Jesus, porque Jesus revela quem eles são por dentro. Por fora, eles podiam parecer crente, eles podiam se vestir como crente, eles podiam falar como crente, mas por dentro, Jesus disse, estão cheios de ossos e de toda imundícia. Jesus revela quem eles realmente são por dentro. Então não adianta nada nós estarmos bem vestidos, bem posicionados, bem arrumados, bem posturados, falarmos bem, ter uma boa oratória, parecer cristão, falar como um, mas estar por dentro com imundícia. Está por dentro com o coração pecaminoso, com o coração que não ama ao irmão. Deus te faz. Aleluia. Glória a Deus. E por que muitas igrejas não pregam esse Jesus da Bíblia? Esse Jesus que nós vemos que não é somente amor, mas também é justiça. Eles não pregam o verdadeiro Jesus, a verdadeira mensagem, porque Jesus revela quem somos por dentro. Jesus, ele nos revela quem realmente somos. Por fora podemos parecer bonitos, podemos parecer um verdadeiro cristão, mas só Deus conhece o nosso coração. Só Deus pode revelar a nossa imundície. Só essa palavra pode revelar a nossa imundície. Essa palavra revela as nossas imundícies. Ela revela quem somos por dentro. Miseráveis homens. E por isso é outro motivo que outras igrejas não pregam esse Jesus. Jesus nos revela por dentro. Lembra da mulher samaritana? Quando ela está ali no diálogo com Jesus, ela está falando com Jesus. No capítulo 4 de João. Aleluia. Glória a Deus. Vamos observar esse diálogo. Olha como Jesus nos revela. Olha só. Vou falar já a partir do verso 16. Então Jesus disse: vai, chama teu marido e volta para cá.
A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha Jesus revelando quem de fato era aquela mulher. Ela disse que não tinha marido. Jesus disse: disseste bem, já tiveste 5, e o que tens não é teu. Quem quer pregar um evangelho desse? Quem quer falar de um Jesus desse que revela as nossas imundícies? Os fariseus queriam prender Jesus, queriam perseguir Jesus, queriam destruir Jesus, porque ele estava revelando as suas imundícies. E hoje não está diferente. Eu não sei se os irmãos estão percebendo como essa palavra é atual. Naqueles tempos já existia coisas que nós estamos vendo hoje. Essa palavra é atual. Por isso que há muitos que dizem que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus revela os tempos que nós estamos vivendo. E é esse tempo que nós estamos vivendo, onde o Cristo crucificado não está sendo pregado. A renúncia não está sendo pregada. O Evangelho da cruz não está sendo pregado. E o motivo nós já temos aqui. Porque o Evangelho revela as nossas imundícies. É verdade, Deus. Outro grupo que nós iremos observar, que também aparece nesse texto, são os guardas. Eles vão em busca de um prisioneiro. Quando eles vão ali atrás de Jesus, eles estão em busca de um prisioneiro. E nós podemos observar que antes deles virem no capítulo 18 para prender Jesus, eles já passaram uma situação, já houve um momento que eles também tiveram com Jesus. No capítulo 7, não, no capítulo 18, na verdade, eles viram Jesus pregar. E agora eles voltam e prendem Jesus. Então eles já tinham visto Jesus pregar. E agora no capítulo 18 eles vêm para prender Jesus. Vou pedir para que o irmão possa colocar em João 7, 45. Vamos observar. Os irmãos vão acompanhando o texto aí para que possam entender. Os guardas então voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: nunca ninguém falou como este homem. Mas os fariseus perguntaram: também fostes enganados? Então, voltando para que os irmãos possam compreender, antes desse capítulo 18, de chegar o momento que eles estão indo atrás de Jesus para o prender, eles já tinham visto Jesus pregando. Obrigado, Deus. Volta no verso 46, por gentileza. Felipe, volta no verso 46, por gentileza. Olha só, os guardas responderam: ninguém falou como este homem. Nunca ninguém falou como este homem. Então, antes desse momento, eles já tinham presenciado Jesus pregando. Eles já tinham presenciado Jesus pregando o Evangelho da cruz. E agora, no capítulo 18, eles voltam para prender Jesus. E a pergunta que eu faço, a reflexão que eu faço: existem igrejas assim hoje que não querem que Jesus pregue, porque se Jesus pregar, não fica ninguém. Que não querem pregar o verdadeiro Evangelho, que não querem que Jesus fale na igreja. Não vamos pregar essa mensagem aqui não. Essa mensagem aqui é muito dura. Vamos lá, vamos em outra mensagem, vamos naquela lá que Deus fala que podemos pedir,
tudo será concedido. Vamos na mensagem de Mefibosete, onde diz que restaurou tudo aquilo para Mefibosete. Vamos pegar aquela mensagem, vamos pregar a mensagem que Deus é amor, mas essa parte de justiça nós não iremos pregar, não. Essa parte é muito dura. Mas quando Jesus pregou a mensagem dura, o que Pedro disse? Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem que traz a vida eterna. É uma mensagem que traz a salvação. Mas eles não querem que Jesus fale, porque o objetivo deles não é bem a salvação. O evangelho deles é se dar bem nessa vida terrena. Eu confesso que eu também quero me dar bem nessa vida, mas não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando me dar bem na vida eterna com Cristo Jesus. Então, esses homens, eles querem prender Jesus, porque eles não querem que Jesus fale. Igrejas prendem pessoas em algumas coisas, mas não libertam com a palavra. Eles não falam sobre o verdadeiro evangelho. Eles não pregam o evangelho para essas pessoas. Eles não pregam a palavra como ela é. Eles colocam alguns enfeites, e a palavra de Deus ela não precisa de enfeites. Então esse grupo não queria que Jesus falasse, porque se Jesus falar, acontecem grandes coisas. Se Jesus falar, acontecem milagres, acontecem arrependimentos. E agora vamos para o último personagem. Já estamos finalizando. O último personagem é o Malco, aquele a qual Pedro cortou a sua orelha direita. Em Lucas 22, 51, após Pedro cortar a orelha daquele homem, Jesus repreende Pedro e curou. Ele restaurou a orelha daquele homem, ele cura a orelha daquele homem. O que Malco tem a ver com isso? O que Malco estava buscando em Jesus? Lembremos, irmãos, da expressão a quem buscais. Quando Jesus fala a quem buscais, ele está dizendo: o que vocês procuram em mim? O que será que Malco estava procurando em Jesus? O que eu disse? Quando Pedro corta a orelha de Malco, o que Jesus faz? Jesus restaura a orelha de Malco. E a palavra Malco em hebraico é Meg, que significa rei. Ou seja, Malco estava em busca de um rei restaurador. Aleluia. Malco estava em busca de um rei restaurador. Então Malco foi buscar um rei restaurador. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: qual dos 5 foi buscar Jesus de uma forma diferente, de uma forma verdadeira? Qual desses 5 personagens foram buscar Jesus de uma forma verdadeira? Malco foi buscar um rei restaurador. Aleluia. E existem igrejas assim hoje. Nós falamos muito, nós enfatizamos muito sobre as igrejas que estavam com as motivações dos saduceus, dos fariseus, dos guardas, com a intenção de Judas. Mas ainda existe igrejas como Malco, que está em busca do verdadeiro evangelho, que está em busca de um rei restaurador, de um rei para restaurar as nossas vidas. Ainda existe pessoas que estão em busca de um Cristo para restaurar a sua vida. Obrigado, Jesus. Ainda existe pessoas arrependidas. Aleluia. Existem poucas igrejas, existem poucas pessoas, mas ainda existem. E eu creio que nessa igreja aqui existem pessoas que estão em busca de um rei restaurador. Estão com a motivação, com a busca correta do Senhor Jesus.
Então, eu vou refazer a pergunta que eu havia dito aos irmãos. Aleluia. O que você veio procurar em Jesus? O que você veio procurar em Jesus? Analisando esses 5 personagens, Eita Deus. reflita. O que você foi buscar? O que você veio buscar em Jesus? O que você foi procurar em Jesus? Judas foi procurar em Jesus um escravo. Os saduceus foi procurar uma renda de lucro, junto com os cambistas. Os fariseus foram buscar um Jesus que não revelava a parte interna deles. Os guardas foram buscar um Jesus para que ele não fale. Foi buscar um Jesus que não fala. E Malco foi buscar um rei restaurador. Glória a Deus. Então, igreja, qual tem sido a nossa motivação para seguir Jesus? Qual tem sido a nossa motivação para buscar Jesus? O que você veio procurar em Jesus? Jesus está dizendo: o que você veio procurar em mim? Porque é isso que significa quando Jesus diz: a quem procurais? Ele está